Ok. Olá, pessoal. Então, estamos iniciando mais uma aula de ética profissional com a turma de Direito. Hoje, nós vamos estudar as questões que envolvem os honorários advocatícios. E quando a gente fala dos honorários, nós estamos falando de uma questão importante também para a advocacia, tá? E os honorários, normalmente, eles estão vinculados à tua prestação de serviços, ou seja, da qualidade da prestação. Então, se você prestar um serviço de qualidade, a consequência é você ter honorários de qualidade. Então, por isso que a gente, e o Código de Ética trabalha a questão do não aviltamento, justamente porque se você desenvolve um trabalho efetivamente de qualidade, você pode cobrar de acordo com a tabela da ordem, tá? Daí nós vamos aqui começar o compartilhamento da tela, tá? O compartilhamento da tela. Vamos compartilhar. Os fundamentos legais que nós vamos utilizar para a nossa aula de hoje é o Estatuto da Ordem, tá? Aliás, o Estatuto, né, da Advocacia, o Código de Ética e Disciplina, o Regulamento Geral e a Tabela da Ordem. Esses são os fundamentos. Mas também a gente vai olhar para o CPC, a CLT e para a Lei 9.099 do Juizado Especial. Lembram que eu sempre, a cada início de aula, eu retomo as premissas fundamentais da advocacia. E hoje nós estamos falando principalmente do que? Da não mercantilização. Tá? A não mercantilização, a não precarização, é exatamente dessa premissa que nós vamos falar na nossa aula, tá? E o primeiro artigo, né, o primeiro fundamento legal que nós vamos olhar é para o Estatuto da Advocacia, né? E no artigo 22, tá, ele vai apontar que a prestação de serviços assegura, assegura e dá o direito ao profissional inscrito na OAB de honorários convencionados aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Então, observem que nós temos aqui três modalidades, ou eu poderia dizer três espécies de honorários. Convencionados, convenção, contratados, né? Então, nós estamos falando daqueles honorários que você fixa, que você estabelece via contrato, né? No momento da definição do serviço, da contratação. Então, nós em alguns momentos já falamos da importância do contrato, né? E aqui reforçamos a importância do contrato de prestação de serviços, tá? Os fixados por arbitramento judicial é que o juiz ele vai fixar de acordo com as atividades desenvolvidas. Por exemplo, esses honorários por arbitramento, normalmente, eles são fixados em relação a determinadas atividades. Vou dar meu exemplo. Quando que eu sou inventariante judicial nomeado, tá? Os honorários, eles são arbitrados pelo juiz, tá? Quando eu sou nomeado de forma dativo, né? Não há alguém da Defensoria Pública para acompanhar uma determinada audiência, e você está lá, ali no fórum, o juiz te chama, daí quem vai fixar esses honorários para você acompanhar a audiência é o juiz, e o Estado vai te pagar
que está aqui no parágrafo primeiro. Então, estamos falando exatamente dessa situação. Então, principalmente os honorários arbitrados são nessas situações. Então, eu trabalho em vários processos, principalmente na área de sucessões, inventários, que eu sou inventariante judicial. Nesses processos, é sempre o juiz que vai fixar os honorários. E os de sucumbência, nós já vamos ver que é o vencedor, tá, do processo, tá, dependendo da situação, os honorários são fixados, o vencido, ele deve pagar os honorários para o advogado da outra parte, tá? Então, também nós vamos falar sobre isso, tá, gente? Então, aqui do parágrafo primeiro, é possível que o juiz ele te aponte ou indique para que você atue num determinado processo, e vou dizer que num primeiro momento, quando você está iniciando na advocacia, é bem importante pegar esses processos. Você acaba conhecendo o próprio juiz, você acaba se aproximando do cartório, são momentos bem interessantes. Claro que você praticamente pagos pelo Estado, tem algumas situações que você deixa acumular durante o ano, ou às vezes cada 2 anos, para você ir lá e receber, porque não vale a pena em termos de valor, né? Então, quando não há acordo entre as partes, também o juiz pode fixar, tá, os honorários. Esta questão de não ser inferior ao estabelecido pela tabela, gente, nós já vamos ver a questão da tabela. Um exemplo, participar de uma audiência, a tabela, ela fixa um valor. Os juízes têm fixado em torno de R$ 100 para você participar, né, de uma audiência, tá? Então, não tem aí uma situação que o próprio judiciário, o tribunal, os tribunais cumprem, né, com o que está escrito no Estatuto da Ordem, tá? Quando você vai estabelecer um contrato, o artigo 3º, ele estabelece o momento do pagamento dos honorários. Gente, normalmente é você, na condição de advogado, que estabelece, que convenciona, junto com a parte, o pagamento dos honorários. Mas o que o estatuto, salvo estipulação em contrário, se você estipulou no contrato, tá, nós não precisamos aplicar aqui o parágrafo 3º, que ele vai dizer que 1/3 dos honorários é devido, né, no início do serviço, um outro na decisão de primeira instância e o restante ao final. Eu vou dizer para vocês que, normalmente, tá, você recebe ou de forma antecipada, você vai recebendo com o andamento do processo, então, tem algumas situações que você deixa para o final do processo, é a participação, o percentual que você deixa para o final, tá? Ou quando que o teu contrato, ele é um contrato que a gente chama também de risco, e tem uma outra terminologia que nós já vamos apresentar para vocês também, tá? O que principalmente, tá, nos processos trabalhistas, nos processos previdenciários, que eles têm uma característica diferente, principalmente no levantamento de precatório. Quando estou falando nessas situações, quem vai receber o pagamento é o cliente. Mas se você não confia no cliente, o que você faz? Você junta o contrato de honorários lá no processo. Eu vou dizer para vocês o seguinte: nós tivemos só num único processo até hoje que nós juntamos o contrato de honorários
lá no próprio processo para a gente receber. Você estabelecendo uma relação de confiança com o cliente, não há problema de recebimento, tá, gente? Os clientes, eles recebem e eles te passam o valor, tá? Aquele percentual que você contratou. Mas é possível que você junte o contrato de prestação de serviços lá no processo e você juntando o que vai ser feito, a própria justiça vai descontar essa parte do cliente e vai te repassar, tá, gente? Então, isso é bem interessante, que está descrito aqui no parágrafo 4º, tá? Por exemplo, não se aplica quando que se tratar de mandato outorgado por advogado para a defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. Então, neste caso, né, não se aplica essa situação ali estabelecida pelo parágrafo 5º. O parágrafo 6º, gente, ele trata dos honorários assistenciais, tá? Esses honorários assistenciais, eles principalmente, eles são colocados, né? São fixados, ou eles são requeridos em que momento? Em ações coletivas propostas por entidades de classe. Por exemplo, o meu sindicato, que é o Simpro-RS, que é o Sindicato dos Professores Particulares, ele seguidamente move ações contra as instituições, né? Ou por um problema X ou por um problema Y, tá? Então, é nessa situação, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos também, de Gravataí, ele move uma ação em substituição a todos os metalúrgicos vinculados ao sindicato. Nesse sentido, é que nós estamos falando de honorários assistenciais. Então, são honorários assistenciais que são fixados nessas ações coletivas, tá, gente? O parágrafo 6º, ele fala em honorários convencionados com entidades de classe, para a atuação em substituição processual, tá? O que acontece, gente? Aqui, tá? Nesta situação, tá? Você pode atuar também para uma determinada categoria, Vou dar um exemplo. Os engenheiros, tá? Eu vou advogar em favor dos engenheiros da Prefeitura de Novo Hamburgo, tá? Eu posso atuar representando uma categoria. Então, quando há honorários, né, convencionados com entidades de classe para atuação em substituição, tá? Eles poderão indicar os beneficiários. Por exemplo, se é o ODIR que está atuando, tá? O sindicato vai indicar, tá? Se é o doutor Paulo, se é o doutor Bruno, se é a doutora Maria, se é a doutora Daniela, se é a doutora Gabriela. É nesse sentido, tá? Então, a entidade de classe que ela está substituindo, ela pode indicar quem são os advogados que vão receber. Normalmente são os advogados que estão ali no próprio processo, tá, gente? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, vamos adiante. Pessoal, o próprio Código de Ética, ele fala e reforça a ideia de contrato. Então, observem que hoje, o que a gente faz? Nós estávamos no estatuto, agora estamos no código, tá? Na sequência, a gente vai para o CPC, CLT, e a gente vai perpassando as diferentes legislações que orientam a nossa discussão de hoje, tá? Independente do objeto, pessoal, tá? Ou o serviço que você está prestando, é importante
a questão do contrato. E eu mostrei já para vocês, numa das semanas aí, o quanto a quantidade de contratos, de modelos de contratos que eu tenho no escritório, justamente para quê? Cada serviço, cada ação, claro que às vezes é uma situação muito simples lá, você já resolveu, você não vai fazer um contrato, mas toda ação que o sindicato, toda prestação de serviço que envolve, aliás, o escritório, não o sindicato que eu falei, nós sempre fizemos contrato, porque é o que te dá segurança e dá segurança para a outra parte. Então, por isso que você deve elaborar sempre um contrato de prestação de serviços escrito, gente, tá? Escrito, expresso, isso é importante, tá? Lá neste contrato deve ser fixado o quê? Os honorários contratuais, gente, tá? Os honorários, a participação percentual, toda a situação, né, deve estar descrito ali justamente no contrato, tá? Como é que a parte vai te pagar? Isso bem importante também, tá? Isso deve estar sempre aonde? Lá no teu contrato de prestação de serviços, tá? E deve estar claro lá para vocês nos honorários que os honorários contra um banco e ele propôs um acordo. E daí a parte, para que a gente fechasse o acordo, tinha que ter o quê? Os honorários de sucumbência, porque o banco ele perdeu a ação. Então, lá no processo, ele, ele já queria propor o acordo, o pagamento, porque ele não poderia ter a continuidade da ação. Daí, o que o nosso cliente? Não, mas se o banco está propondo este acordo que vai pagar de honorários tanto assim, este valor de honorários, eu não preciso, né, pagar os honorários. Não, eu expliquei para o cliente. Olha o que está escrito aqui: honorários de sucumbência. Esses honorários, eles pertencem a quem? Ao escritório, ao advogado. Por que o banco está pagando? Porque ele perdeu a ação. Se você tivesse perdido a ação, você que pagaria para o advogado do banco. Essas situações a gente precisa esclarecer bem com os clientes, tá? Então, por isso que honorários da sucumbência não exclui os contratados. Você recebe porque teve êxito. Então, sucumbência é devido ao quê? Ao êxito da tua ação. E pertence a quem? Ao advogado. Uma outra situação são os honorários contratados. Então, aqui, nós estamos agora tratando, gente, do artigo 35 do Código de Ética e Disciplina, e vocês podem ver que cada um desses itens, eu aponto aqui o parágrafo 1º, e assim por diante, né? A compensação ou desconto de honorários contratados e dos valores que devem ser entregues ao constituinte só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual, tá? O que acontece, gente? É importante que no teu contrato de prestação de serviços, por exemplo, se o cliente ele vai te pagar ao final e você recebe, você precisa colocar lá descrito no contrato que você vai segurar aquele valor, que você vai, já antes de passar os valores para o cliente, você sempre faz o quê? Uma prestação de contas. O que a gente costuma fazer? Tá trancando? Professor, Trancando. trancou, não estou Faz. Alô? ouvindo. Oi. Oi. Trancou. Repete, por favor. Né? A gente está falando da compensação ou desconto dos honorários contratados. Tá? É comum, trabalhistas principalmente, que o advogado que recebe os valores,
ele que coordena essa situação dos valores, tá? E nessa situação é comum, então, o advogado, quando ele vai repassar o valor para a parte, já fazer o desconto da parte do advogado. Eu vou dizer para vocês o seguinte: a gente quase não tem problemas nessa relação com os clientes quando a gente age com transparência. Mostra o contrato, trabalha o contrato, explica o contrato, tá? E principalmente quando você apresenta para o cliente com muita clareza no momento da contratação, tá, gente? Então, é possível fazer esse desconto, mas desde que esteja colocado já no contrato acordado, tá? Pode perguntar, Maria. Oi? Alguém está perguntando alguma coisa? Não? Então, quando forem falar, deixem o microfone desligar. Eu não ouço, não escuto. Não está me escutando, Maria? Os demais estão escutando? É a mesma situação. O senhor está falando e muita coisa que o senhor já falou, muita coisa eu perdi, de tanto que corta a internet. Eu não sei se é a minha, porque a minha está um lixo desde ontem. Não, mas tá trancando mesmo aqui também. Tem ocorrido uns cortes, sim. Eu acho que tá horrível assim, eu não consigo entender nisso a metade. Tá. Vamos ver se a internet melhora. Tá? A princípio aqui eu não estou vendo nenhuma situação, né? Claro que eu não enxergo, né? Se tranca, né? Vamos fazer o seguinte. Vocês, por favor, me apontem, tá? Quando trancar e eu retomo, tá bem? Tá, ok. Nós... Aqui, pessoal, o artigo 36, ele fala, como é que você vai fixar os honorários, tá? A orientação que os honorários sejam fixados com moderação, atendidos, né, aos seguintes elementos: a complexidade, o vulto, a importância e a dificuldade da questão. Então, observem que tem alguns processos que você precisa cobrar mais, tá? Em função exatamente da dificuldade, da complexidade da ação, da quantidade de trabalho, do tempo que a gente vai ficar envolvido com aquela ação, tá? E que isso, se você vai ficar bastante tempo, vai te impossibilitar de você estar atuando em outras situações, tá? Qual é o valor da causa envolvido? A condição econômica do cliente, o proveito, né, que você vai ter o que o cliente principalmente vai ter do serviço. As características da intervenção, tá? Por exemplo, é um cliente que eu atendo com sistemática ou é um cliente que vem aqui e eu não sei quando é que vai vir de novo, tá? Então, por isso, são essas situações que você deve levar em conta. O lugar da prestação dos serviços, a competência e o renome profissional. Prestaram atenção nesse item? Competência e o renome do profissional. Por exemplo, o Código de Ética, o Estatuto da Ordem, eles falam do não aviltamento, o não aviltamento. Se a gente está falando em não aviltamento, significa o quê? Que você precisa ter competência. Para você ter competência,
você precisa conhecer, você precisa se envolver, tá? São nessas situações que nós podemos colocar para os clientes, olha aqui, eu faço bem, olha aqui o quanto que eu conheço dessa área. Então, são essas situações que ajudam principalmente a você estabelecer um valor de honorários. E a praxe do foro, por exemplo, hoje nós estávamos vendo de uma situação de uma empresa que a gente vai ter que fazer lá em São Paulo, né? E atuar lá em São Paulo. Então, gente, é uma outra situação. O que vai fazer? É um outro tipo de honorário, principalmente no contrato você estabelece se a gente precisar ir para São Paulo, se a gente precisar, né? Os custos todos do nosso deslocamento para lá. Então, são essas situações que a gente vai estabelecendo. Por exemplo, eu preciso ir para Caxias do Sul. Tem uma diária que eu cobro para ir para lá, né? Eu preciso ir para, como um exemplo, que eu fui para Tapejara, tem uma diária que a gente cobra para ir para lá. São essas situações que você estabelece na contratação dos serviços, tá? Então, Ô, professor, uma pode pergunta. perguntar. Antigamente que acontecia muito disso, né, de o cliente não pagar, porque hoje, no caso, tu faz um contrato com o cliente e, no caso, quem recebe é o escritório, né? Depende da situação, tá? Tá. Não quer dizer que é sempre... Deixa eu só compartilhar aqui a apresentação para ver vocês. Não quer dizer que é sempre o escritório. E eu vou até te dizer uma situação. A gente faz questão que, em muitas situações, seja o cliente que receba, porque é dinheiro que não passa da tua conta. Então, quem tem que prestar contas para o leão é este cliente, tá? Então, tem uma série de situações que envolvem o recebimento de valores. E eu vou dizer para vocês, o escritório de advocacia, ele não tem dinheiro lá no escritório. Hoje, né, por exemplo, até vou explicar para vocês agora o que está fazendo. A própria Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, ela está repassando os valores diretamente para as contas, tá? Em função dessa questão de pandemia. Mas todo o movimento é via bancário, tá? É via banco. Então, você não tem muito o que esconder de valores, não tem o que esconder de valores, tá? Então, por isso da importância de você define, o cliente vai lá, ele recebe e ele te passa exatamente somente os teus honorários, tá? Mas antigamente era muito mais que era o advogado que recebia, era o advogado que movimentava, tanto que a gente tem ações contra escritórios, principalmente de Porto Alegre, escritórios que fazem captação de clientes na área previdenciária e que ficam com o dinheiro dos clientes e que não repassam os valores com transparência, né, para os clientes, tá? Tá bom. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, seguimos o barco. Aqui, gente, quando a questão dos honorários, eu preciso mostrar para vocês a tabela da ordem, tá? Como é que a gente... professor, quanto é que eu cobro? Então, a gente tem uma resolução 2 de 2015, tá? Da OAB, que fixa, tá? Um valor mínimo, tá? Uma tabela. Meus amigos, eu quero dizer para vocês que essa tabela é maravilhosa, ela te orienta, ela te ajuda bastante. Chega um cliente, ele diz o seguinte: eu vou fazer esta ação. É comum, gente, eu mostrar a tabela da ordem, tá? Mas, eu vou dizer para vocês, as pessoas hoje, elas são esclarecidas, elas buscam informação.
Quando elas vêm para o teu escritório, muitas delas já olharam a tabela da ordem. Muitas, tá, gente? Já olharam a tabela da ordem. Então, quando você fala a tabela, as pessoas mesmo, elas, não, eu já olhei, eu vi que, de fato, ali, para essa situação, o valor é um pouco alto, tá? Então, nesse sentido, pessoal, é bem importante a gente olhar aqui para essas resoluções, tá? E aqui um pouquinho mais abaixo, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho. Vocês estão enxergando bem? Tá? Opa. Sim. Tá? Aqui, gente, aqui estão os valores, tá? De consulta em condições excepcionais, hora intelectual, acompanhamento, tá? Então, aqui tem todas as informações, tá, gente? Todas as informações, tá? Olhem a quantidade de situações que a gente pode fazer, e essa tabela, pessoal, eu vou dizer para vocês, ela é como orientação e como base para você avaliar. Claro que você, às vezes, precisa olhar a condição do cliente. Tem muitas situações que você aplica um valor inferior. Algumas outras situações, valor superior. Mas olhem aqui, gente, como tem algo assim importante que te orienta, que você precisa olhar, precisa verificar, tá, gente? Então, aqui tem para todas as atividades, tá? Pouquíssimas situações que não estão aqui na tabela, tá? Olhem aqui, tá, gente? Então, bem importante que você olhe, tá? Aqui na tabela, tá? Está o link, inclusive, ali na disciplina, tá? O link, que é bem importante, tá, gente? O link ali disponível para que você... eu estou me formando em direito, como é que eu cobro? Gente, aqui a gente tem a tabela, aqui está a orientação da tua entidade de classe, da tua organização de classe para que você cobre, tá? Então, aqui toda a informação bem pertinente, tá? Bem importante, tá, gente? Então, aqui estão todas as situações. Por favor, não deixem de olhar o que eu cobro. Não é o que o outro cobra, mas é o que você enxerga que vale o teu trabalho, que vale, né, a tua qualificação. Então, a tabela aqui é importantíssima, tá, gente? Para que serve a tabela? Para que tipo de honorário, gente? Pode falar mais alto, Zeno, que eu baixei aqui o volume. Contratuais. Os honorários contratuais. Obrigado, Zeno, exatamente. Os honorários convencionados. Gente, você vai convencionar, você vai contratar a partir daquilo que você está enxergando aqui, tá, gente? Mas ela é atualizada. Tá. A resolução é de 2015. Tá? Ok. A resolução é de 2015, tá, Paulo? Mas a tabela, ela é reajustada, tá? A cada ano, tá? Certo. Ela sofre reajuste. Tanto que é no site aqui da própria OAB que nós estamos, mas é a resolução que diz que a cada ano a tabela ela será reajustada, tá? Pode conferir aí, tá? Conferiu, Paulo? Sim. Tá? Tem uns valores ali que dá para trabalhar. Olha, é por isso que eu falo para Porque aquele vocês. percentual, eu não consegui ver, o percentual que tem do lado do valor seria
Seria sobre o valor da causa ainda? Vou te dar aqui um exemplo, tá? Vamos, o que a gente está aqui, ó, tá? Vamos pegar este exemplo aqui de família, tá? Ah, De família, tá? Você vai fazer um divórcio, tá? uhum. Um divórcio, tá, gente? E o que está acontecendo? Quando você vai fazer um divórcio, tá? Você vai, a gente vai cobrar, esses são os honorários, tá? Vocês estão enxergando eu mexer o mouse? Sim, sim. Tá? E aqui é o percentual que você participa sobre os bens. O Perfeito. valor que está envolvido, a discussão que está envolvida, tá? Claro que aqui você negocia, às vezes você leva aqui, diminui aqui, sabe? É uma negociação que você Sim. faz. Mas é exatamente isso. Uma referência boa. Tá? Exatamente. Aqui, na questão de paternidade, tá? Exatamente, a gente faz todas essas situações, tá, pessoal? Essas situações aqui, tá? Então, são essas questões que a gente vai colocando, tá? Então, nem sempre, vocês podem perceber, nem sempre tem percentual, tá? Uhum. Nem sempre tem percentual. E você pode estabelecer, tá, gente? Então, isso aqui é uma tabela referência, e é importante que a gente tenha isso, tá, gente? É um parâmetro para que o Paulo, o Zeno, o Bruno, a Gabriele, a Daniela, né, a Priscila, na semana que vem vão abrir o escritório, tá? Como é que vocês vão cobrar? Qual é o parâmetro que vocês vão utilizar? A tabela da ordem, gente. A tabela da ordem, tá? É isso que vocês precisam ter como parâmetro, tá bem? Ok. Professor, isso é o teto máximo que funciona, no caso? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Depende daquilo que eu te falei. Os honorários contratuais, olha, você deve seguir o artigo 36 do Código de Ética, tá? Olhem aqui o que tem. A complexidade, dificuldade, importância, o tempo que você vai ver. Por exemplo, eu estou com um processo, tá? Eu estou com um processo para analisar e verificar ali uma situação que deve ter mais de 2.000 páginas. Eu tenho que analisar e dar um parecer. Tem toda uma situação complexa que envolve este processo. Gente, tu vai estabelecer um valor para análise deste processo. Tá? Então, tem coisas complexas, difíceis, que a gente precisa fazer o quê? E estabelecer aí uma situação e fazer, não tem outra alternativa, tá, gente? Tá? Então, é a complexidade. O cara, mas é só uma análise. Ok, tu quer que eu pare quanto tempo para ler 2.000 páginas? Eu tenho que te dar um parecer e tenho que te dar por escrito. Tá? Este é o valor, essa é a condição. Não tem outra alternativa, gente, tá? Não tem outra alternativa. Então, são essas situações que a gente estabelece, compreenderam? Aqui é contrato. Para você, é condição para você pegar o serviço, quanto é que você vai cobrar. Entendeu, Maria e colegas? Sim. Sim. Agora, a gente está indo para aquela parte que nós chamamos dos honorários de sucumbência, tá? Os honorários de sucumbência, eles vêm normalmente quando? Ao final do processo. Normalmente não, sempre ao final do processo, ou é quando termina, porque ele está lá aqui no Código de Ética, está no Estatuto, mas também está no CPC, está também na CLT, e vamos ver também na Lei 9.099, tá? Então, olhem o que está escrito lá no artigo 85. Então, vocês podem imaginar, mas para a gente organizar essa aula, essa discussão
de honorários, é muito simples, é só ir lá no Código de Ética. Não, vocês perceberam quantos locais, quantas fontes legais nós precisamos olhar para ter clareza sobre toda essa situação, tá? Então, gente, primeira situação, o vencido, tá? Condenará o vencido. Quem é o vencido? Aquele que perdeu, a pagar honorários ao advogado do vencedor, tá? Então, olha aqui, são devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução, tá? E nos recursos interpostos. Normalmente, vai interpondo o recurso, vai aumentando a condenação. É isso que acontece em relação aos processos aqui cíveis, tá? Gente, os honorários, está aqui no parágrafo 2º. Mínimo, 10%, tá, gente? Máximo, 20%. Então, a condenação, ela vai ficar mais ou menos neste patamar. E, às vezes, o que acontece, tá? Vou dar um exemplo aí de uma situação, de uma execução fiscal que o Conselho de Administração estava fazendo para uma empresa, tá? Na realidade, ali num primeiro momento, o Conselho estava cobrando 4 mil, né, para esta empresa, né? A Justiça Federal condenou o Conselho a nos pagar R$1.000 de honorários. Então, é comum ter essa situação fixados, né, pelo próprio juiz na sentença. Então, 10%, 20%, né, o valor daria em torno de R$800, mas foram fixados enquanto R$1.000, tá, gente? Então, são situações que a gente observa que aqui o próprio Código de Processo Civil, ele reforça exatamente para que a orientação do juiz, a mesma orientação que está lá no Código de Ética. O grau de zelo, o lugar da prestação, a natureza e a importância, o trabalho realizado, todas situações bem importantes e bem importantes mesmo, tá, gente? Aqui, daí quando que envolve a fazenda pública? Quando eu falo fazenda pública, vocês têm clareza o que é fazenda pública? Gabriele, sabe o que é fazenda pública? Deixa eu ver quem mais está assistindo aqui. Ainda não. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu só ver aqui quem está aqui para eu perguntar. O José Martins, sabe o que é fazenda pública? O Marcos, sabe o que é fazenda pública? A Daniela. O Marcos escreveu, fazenda pública é o que mantém o tesouro, quem administra em geral. Fazenda pública... né, professor? Exato, Daniela. Nós estamos falando do município, nós estamos falando... daí, quem não estiver falando, por favor, desliga o microfone, tá? Fazenda pública, nós estamos falando do município, estamos falando do Estado, estamos falando da União e das suas autarquias, os seus órgãos, né, ligados a esses entes, tá? Então, fazenda pública, porque, gente, é uma forma, vocês sabem que há muitos processos contra municípios, muitos processos contra estados e muitos processos contra a União. Então, a regra
para fixar os honorários contra a Fazenda Pública está aqui no parágrafo 3º do artigo 85, tá? Se vai de 10 a 20 salários mínimos, de 8 no caso de 8, aliás, de 100, acima, no caso, aliás, de 200 até, vamos lá, até, no caso, 200 salários mínimos, de 200 a 2.000, né, de 2.000 a 20.000 salários mínimos, tá? Todos fixados aqui quando envolve a Fazenda Pública, tá? CLT, gente, que é a grande preocupação que as pessoas têm hoje. Eu faço ou não faço trabalhista, porque tem essa questão de condenação, de pagamento. Gente, eu vou dizer para vocês, nós estamos fazendo no escritório mais trabalhistas agora, depois da mudança na CLT, da reforma trabalhista do que antes, tá? Justamente porque muitos escritórios, muitas pessoas deixaram de fazer processos trabalhistas, tá? Então, hoje a gente tem muito mais movimento trabalhista do que a gente tinha antes, tá? Os honorários estão aqui, gente, tá? Fixados entre 5 e, no máximo, 15% sobre o valor de liquidação da sentença, tá? Do proveito econômico, tá, gente? Eu vou dizer para vocês o seguinte, tá? Essa situação, ela é bem importante, tá? O que você não pode fazer são aqueles pedidos absurdos, você deve avaliar, analisar, e cabe muito ao advogado. Observem que aqui se repetem as mesmas situações que estão lá no CPC, tá? Quando há procedência parcial, você ganha alguma situação e perde outras. A sucumbência é para as duas partes. O teu cliente vai pagar honorários para outra parte, tá? E a outra parte vai te pagar honorários, tá? Então, isso é uma situação normal, tá? Olhem aqui, gente, quando o teu cliente não obter êxito num processo, não obter êxito, e ele é beneficiário da gratuidade, foi totalmente improcedente a ação dele. O que vai acontecer? Ele não paga honorários, tá? Ele não paga. A exigibilidade fica suspensa, tá? Que é o parágrafo 4º, e tem em discussão, eu acho que até foi discutida essa situação agora, nos últimos dias no STF. Se alguém tiver conhecimento, por favor, me traga essa situação agora, ou se alguém tiver oportunidade de buscar essa situação, para ver se foi discutida aí alguma situação aqui dos honorários agora, e eu acabei esquecendo de olhar essa situação, não me lembrei, mas eu vou confirmar essa situação e vou apontar para vocês na semana que vem, tá? No JEC, gente, tem pagamento de honorários? No JEC e JEF, no Juizado Especial Civil Estadual, Juizado Especial Federal, tem pagamento de honorários? Tem, gente. Está lá no artigo 55, ó. Em segundo grau, quem fizer recurso e perder, paga as custas e honorários, gente, que serão fixados, eu esqueci de destacar aqui, 10% e até 20% do valor da condenação, tá, gente? Então, no juizado especial, também tem condenação ao vencido que apresentar recurso. Ok, pessoal? Só em segundo grau, professor? Somente em segundo grau, sim. Aliás, aqui está escrito segundo grau, aquilo que a gente chama as turmas recursais, né? Tá, ok. É as turmas recursais, tá? Mas ela se intitula como segundo grau, né? Exatamente. Não estou ouvindo, professor. Em primeiro grau não tem, né, professor?
Mesmo que tenha Não, primeiro participação do grau não advogado. tem. Primeiro grau não tem. A própria lei, o artigo, por isso que vocês perceberam que eu fiz a questão de trazer os artigos, a coletânea. Sim. Maria, os demais estão me ouvindo? Sim. Alguém tem... cortando, professora. Agora voltou. Se alguém... Ah, tá. Tá cortando. Ele também está cortando muito. Tá. A gravação ela vai estar disponível, tá, gente? Perfeito. Tá, deixa eu ver aqui. Pessoal, nós voltamos para o Estatuto novamente. Vocês viram que a gente já fez uma viagem, tá? Nós começamos no Estatuto, fomos para o Código, CPC, CLT, Lei 9.090... Opa, você foi o número. 9.099 de 95, eu não lembrava do ano, tá? De 95, tá? E voltamos novamente para o Estatuto, tá, gente? Então, são essas normas que nós estamos passeando e caminhando hoje, são bastante normas, é bastante informação, tá? Então, os honorários de sucumbência, esses honorários que nós vimos aqui, gente, tá? Fixados aqui nas turmas recursais, esses honorários fixados aqui pelos juízes do trabalho, tá? Os honorários aqui fixados pelos juízes federais e juízes de direito da Justiça Estadual, esses honorários que nós vimos aqui a partir do artigo 85, né, do CPC, os honorários de sucumbência, tá? Então, aqui nós vimos honorários de sucumbência, tá? Todos esses honorários, o que diz o Estatuto da Advocacia? Eles pertencem ao advogado, tá? Se eles te pertencem, não tem como você ou querer discutir com o teu cliente esses honorários, tá? Então, por isso que lá atrás a gente viu que os honorários de sucumbência, eles não excluem os contratuais. O próprio estatuto, ele vem e diz, olha, pertencem ao advogado. E você pode, na condição de advogado, né, executar, tá, podendo, né, ser no próprio processo ou em autos apartados, ou seja, em outro processo, em processo autônomo, tá? Então, isso pertence a quem? Ao advogado, ao próprio advogado, tá, gente? Tá? A decisão, tá, judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que estipular são títulos executivos, tá? O que é um título executivo, gente? Vocês já fizeram processo civil 3? Sim. O que é um título executivo? Título de executivo não há necessidade do conhecimento ou de prova. Exato. Não tem discussão, vai para a cobrança direta. É como se você tivesse já o quê? Uma sentença que diga que eu tenho que pagar vocês, tá? O contrato de honorários, por isso que você precisa fazer um contrato como título executivo. O que é um contrato que tenha contrato de honorários que tenha qual é a condição para que ele seja um título executivo? Duas testemunhas? Exato, Maria, duas testemunhas.
Duas testemunhas, tá? E também observem que ele é um crédito que tem privilégios na falência, na concordata, no concurso de credores, na insolvência e na liquidação extrajudicial, tá? Então, como nós havíamos falado, os honorários, a execução, né, a cobrança de honorários pode ser nos mesmos autos, tá? Se isso for mais interessante, tá? E olhem aqui, gente, eu até nem destaquei, né, porque eu não quero que ninguém aqui, né, venha perecer, mas olha aqui, se em caso de falecimento, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado, eles são recebidos por quem? Pelos sucessores ou representantes legais, tá, gente? Esses honorários, tá? Então, se o advogado vir a falecer, são os seus sucessores ou representantes legais que vão receber, tá? Se o teu cliente, tá? Um exemplo, quem está aqui, deixa eu ver, só para... Vamos dar um exemplo. A Adriana é a nossa advogada, tá? E eu e a Silene estamos numa disputa judicial, e a gente faz um acordo entre partes, tá? Gente, se eu e a Silene estamos fazendo um acordo entre partes, cabe a Adriana, na condição de advogada, de minha advogada, fazer o quê? Me cobrar. Então, não prejudica os honorários convencionados, contratados, percebam? Tá? Por isso que você precisa conhecer bem o estatuto para você elaborar o teu contrato, tá? Você precisa conhecer bem o teu estatuto para elaborar o teu contrato de honorários, tá? Daí o próprio estatuto, tá? Ele estabelece a prescrição, tá? A prescrição está de acordo lá com o Código Civil, o artigo... Deixa eu só dar uma conferida aqui lá no Código Civil, o artigo 205 ou 206, né, do Código Civil, tá? Então, eu até tinha esquecido de colocar esse detalhe. No artigo 206, tá? Então, olhem aqui, gente, os prazos de prescrição, tá? 1 ano, tá? 1 ano, tá? 2 anos, tá? 3 anos. Lá fala em 5 anos, vamos ver se aqui, ó, tá, gente? Está vendo como está de acordo? Tá? Em 5 anos, a pretensão de profissionais liberais em geral, ó, tá? Você, advogado, é um profissional liberal, tá? Procuradores judiciais, curadores, professores, pelos seus honorários. Então, observem que o estatuto, ele está de acordo com o Código Civil, tá? Não poderia ser outra situação, tá, gente? Então, está de acordo com o Código Civil, e eu até, inclusive, não tinha feito menção aqui, né, e lembrei agora, né, desta situação de não ter feito a menção, tá? Prescreve. Daí, gente, o que é importante? Do vencimento do contrato, se houver, do trânsito em julgado da decisão que os fixar, né, a ultimação do serviço extrajudicial, quando você terminou, da desistência ou transação, da renúncia ou revogação do mandato, tá? Então, em 5 anos, tá? Prescreve esta situação. Uma outra coisa importante, prestação de contas. Vocês já ouviram falar que nós, advogados, temos obrigação, e nós já vimos em algum momento que você tem a obrigação de prestar contas, inclusive eu já falei há pouco, tá?
Quando você administra, o meu caso, que eu sou inventariante judicial, eu recebo valores de clientes, tá? O que a gente faz? Prestação de contas. De que forma? Por escrito, tá? A parte assina que recebeu, mas o valor ou você passa mediante recibo, que a parte assinou, ou mediante transferência bancária. Normalmente é transferência bancária. Mesmo que na transferência bancária, você precisa fazer o quê? A parte precisa anuir, ela precisa assinar. Então, vocês percebam que essa situação, gente, esta situação, quando você não presta contas, e a gente tem ações de prestação de contas contra escritórios de advocacias ou advogado em particular, porque ele recebeu o valor e não prestou contas. E eu vou dar um exemplo aqui de uma situação. O advogado, ele abriu, nos processos que tramitam no juizado especial, civil, estadual ou federal, por exemplo, se é juizado especial civil estadual, 40 salários mínimos. No juizado especial federal, 60 salários mínimos. Meus amigos, aqui teve uma situação que o advogado, sem anuência da parte, abriu mão, sabe de quanto de valor? R$30 mil para poder receber de forma antecipada, e daí depois, e foi repassando, passou num ano, ele recebeu, depois de 4, 5 meses, repassou um valor, no ano seguinte, repassou outro valor, né? E a parte aguardando, mas vem cá, não vou receber, se ia dar tanto, e daí nos procurou, nós entramos com uma ação de prestação de contas, tá, gente? Então, é comum você entrar com ação de prestação de contas, e daí a gente deve cuidar aqui os prazos de prescrição. Por isso que a gente tem como regra no escritório fazer a prestação de contas para o cliente. Ele assina, você nunca entrega valor, nunca repassa valor sem documentar, sem ter documentos, porque isso é a tua garantia, tá? E mais, gente, não vale a pena você ficar com 1 centavo do cliente, repassa. Você não vai ficar mais rico ou menos rico em função dessa situação. É o teu nome, a tua reputação. Se você passa essa situação para o cliente, a tua reputação está sempre, né, de boa. O cliente, ele te divulga, ele te anuncia que você é honesto. Isso é muito importante, gente, tá? Então, aqui, o advogado subestabelecido. Deixa eu perguntar aqui para quem? Deixa eu ver que eu não fiz perguntas. Para a Priscila. O que é advogado subestabelecido? Subestabelecido, que eu falo aqui, com reserva de poderes. O que é advogado subestabelecido? Com reserva ou sem reserva de poderes? Está lembrado dessa discussão, Priscila? Agora não, agora sim, melhor. Tá me ouvindo? É que eu tô com fone. Pode repetir a pergunta, por favor? Advogado subestabelecido, subestabelecimento, o que é isso? Quando o procurador que já estava no processo deu poderes para ele atuar? Exatamente, com reserva é porque ele deu apenas para determinados atos, tá? Apenas para determinados atos, tá? Então, por isso,
advogado subestabelecido, é aquele que recebeu um exemplo. A Priscila é a advogada do processo. Transferência de poder. Exato, para determinados poderes. A Priscila é a advogada do processo, e ela subestabelece para mim e para a Daniela, né, podermos atuar no processo. O que acontece? Eu e a Daniela, a Priscila nos diz, olha, o cliente não pagou, tá? Se o cliente não pagou, e por isso que ele não, que a Priscila não nos repasse, não nos paga, nós não podemos cobrar os honorários sem que a Priscila, tá? Ela, né, esteja de acordo, tá? Então, não pode cobrar sem a intervenção daquele que conferiu. Se a Priscila não estiver junto, eu e a Daniela não podemos cobrar, tá? Tá certo. Olhem Acontece aqui. muito, professor. Desculpe. Não. Não, Até eu porque ia falar que acontece muitas vezes no próprio fórum, porque eu já fiz estágio lá, de chegar, às vezes, o advogado e querer retirar o processo em carga sem ao menos ter uns subs do outro advogado. Tá, o que eu vou te dizer? O acesso aos autos, né, dependendo. ele é permitido, o próprio, né, é o próprio estatuto da OAB que permite que a gente tenha o Código Civil também, né? Então, eu posso chegar, se o processo não é segredo de justiça, eu tenho direito a acessar aqueles autos, tá? É o estatuto, e não pode uma ordem do juiz, ou uma determinação ali do juízo, vou dar um exemplo, de uma das varas cíveis, tá? Ou um regulamento, porque é inferior ao estatuto da ordem, é inferior ao CPC, a autoridade do juiz, tá? Então, ele não pode estabelecer uma norma que viola o CPC, o estatuto da ordem, tá? Então, a gente tem que ver a hierarquia das ordens, tá? Então, nesse sentido, o juiz não pode fixar algo que contraria o CPC. E é muito comum isso acontecer, a gente chegar em algumas comarcas, e o processo estar lá, não pode, porque determinação do juízo. Daí você chama o escrivão e diz o seguinte, ok, eu respeito o juiz, mas tem um CPC que é superior, então chame o juiz ou seu auxiliar, que eu preciso conversar sobre esta situação. E daí você chama o assistente, o assessor, e diz, olha, ok, a gente respeita, mas daí tem que peticionar. Não, eu não posso peticionar numa situação que é um processo, né, que as normas locais aqui não podem estar acima do CPC. Então, vou chamar a OAB, tá? E, às vezes, você tem que chamar um colega da OAB, daí a OAB contata com o juiz, tem esse tipo de situação que a gente faz também, tá? Pessoal, vocês perceberam que nós começamos no Estatuto, fomos no Código, CPC, CLT, Lei 9.099 de 95, voltamos para o Estatuto, estamos no Regulamento, tá? Fizemos um pequeno passeio também no Código Civil, tá? O artigo 14 do Regulamento Geral, tá? Ele reforça novamente que o honorário de sucumbência, tá? Ele é consequência do quê? Do exercício da advocacia. E só acidentalmente da relação de emprego que eles não integram, né, o salário ou a remuneração do advogado.
não podendo assim ser considerados para efeitos trabalhistas e previdenciários, tá? Então, o honorário de sucumbência, dependendo do contrato que se tem, tá, gente? Dependendo do contrato, tá? Ele não faz parte, digamos, da remuneração e daí não é considerado para efeito trabalhista e previdenciário. É comum ter advogado empregado, gente? Muito comum, tá, gente? Aliás, tem grandes escritórios que têm bastante colegas advogados que são contratados, tá, gente? Isso é muito comum, tá, pessoal? É muito comum. Os honorários, e eu não sei se tem essa discussão também agora em relação na justiça, e eu também não consegui olhar, esta é uma segunda situação que eu não consegui, principalmente nos procuradores dos municípios, nos procuradores do Estado, os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, tá? Está lá no regulamento geral, está também no próprio CPC, tá? O CPC está no CPC também, tá? E é por isso que há essa discussão que os procuradores do Estado, os procuradores do município, tá? Eles precisam receber um percentual dos honorários de sucumbência, tá, gente? Então, em função do quê? Que está no estatuto, está também no CPC, tá, gente? E por isso que aqui, Paulo, da tua pergunta anterior, ó, o Conselho Seccional fixa a tabela de honorários, definindo, tá, as referências mínimas e as proporções, os percentuais, tá? E é isso que nós temos quando a gente foi aqui na tabela. Então, todo ano, tá, gente? Todo ano, tá? A atualização. E vocês podem buscar até ali, ó, tabela da ordem atualizada 2020, para ver se essa tabela aqui está atualizada, por favor, tá, gente? Se não estiver atualizada, colocamos aqui a tabela atualizada, tá, gente? Mesmo que esteja essa situação de 2015, né, que o Paulo apontou, tá? Então, sempre essa parte aqui de baixo, a resolução. Trancou. Pessoal, eu estou ouvindo. Agora? Agora sim. Tabela. Agora sim. Né, da ordem 2020. Tá? Vamos colocar aqui. RS, tá? Vamos ver se a gente encontra uma situação diferente, tá? Então, por favor, se vocês quiserem buscar... Professor, essa tabela é em todo o país o mesmo valor? Não. Ou é por estado, tá? O que está dizendo? Por seccional, tá? Então, em cada estado vai fixar a sua tabela, tá? Então, olha aqui, Paulo, nós vamos lá para o mesmo documento, tá? Então, ela está atualizada, tá? Não mudou, seu valor é o mesmo, tá? Não, Paulo, o que acontece? Não é que a gente tem os mesmos valores desde 2015, tá? Então, eu entendi, porque a resolução que é de 2015... Exatamente. Ela é corrigida anualmente, provavelmente. Exatamente, né? Tá? Então, todo sim. ano é feita a atualização aqui da tabela, tá? Todo ano é feita a atualização. Deixa eu voltar aqui para o meu... Professor, o que é a hora intelectual que está aí na tabela? O que é hora intelectual? O que tu acha, Maria? O que é uma atividade intelectual? Seria esse. Oi? Seria esse aí que é o cálculo para
Estudar o processo que você tinha falado? Isso aí? O hora intelectual. O estudo do processo das 2.000 páginas que você acabou de falar aí? Pesquisa, é uma hora de estudo que você precisa fazer, são horas que você precisa, ou às vezes é orientação sobre determinadas situações que alguém precisa, tá? Então, às vezes é um colega advogado que precisa de ti, tá? Às vezes são empresas, né, que precisam, tá? É comum, às vezes, um escritório ou colegas que te conhecem, que você atua em determinadas áreas, te contratar para desenvolver toda a ideia do processo, tá? Então, você estabelece determinados valores, tá? Para fazer, tá? Então, isso é muito comum. Hora intelectual é hora de saber, tá? Você vai ser procurado porque você tem um saber diferenciado, tá? Então, ou você conhece muito bem uma área e a pessoa tem dúvidas, tá? Então, é diferente de uma consulta, é uma situação, você vai precisar dar um parecer, tá? E você, quanto tempo eu vou levar para elaborar este parecer? Ou ele pode ser verbal, ou ele pode ser... Cortou de novo. Dúvidas, eu não sei se vocês escreveram, se tem alguma dúvida, pelo menos eu acho que no chat não tem nada escrito até agora, assim, em termos de dúvida. Ok. Tá bom, obrigada pela explicação. Nós estamos aqui voltando agora para onde? Para o código, tá, gente? Estamos voltando para o código, tá? Por exemplo, alguém de vocês tem como prever quando é que a gente vai voltar para as aulas presenciais? Não, não tem. É a mesma previsão de processo. Eu mais ou menos, eu quis passar, depende de vocês, depende da instituição, depende do professor. Não, gente, é uma contingência que não está ao nosso alcance. A questão do processo, mesma situação. Olhem para a situação dos processos físicos, tá? O que está acontecendo com os processos físicos? Aqueles que você tem em carga no escritório, você consegue devolver? Não. Aqueles no fórum, né? Então, tem uma série de situações, que não dependem, tá? Então, por isso que uma demanda, ela é imprevisível, tá? O tempo da demanda, o prazo da demanda é imprevisível. E por isso que a gente precisa fazer o quê? Atuar, né? Claro que a atuação do escritório, o cuidado, quando você consegue acompanhar. Se você me perguntar, Odir, você consegue olhar... Travou de novo. Travou de Não novo. estou ouvindo, professor. Prioridades. Mas, de um modo em geral, você não consegue, porque o acompanhamento, a atuação nossa, ela é bastante importante. Mas, então, vocês estão percebendo que a gente, quando vai estabelecer os honorários, a gente tem que olhar isso também. Você vai receber ao final. Você sabe quando é que você vai receber isso? Então, por isso que a gente tem duas situações exclusivas que a gente coloca honorários ao final. Tem taxas que a gente cobra, valores que a gente cobra para distribuição, tá? Para trabalhista, a gente tem uma taxa no escritório, para previdenciária, a gente tem taxas também, né, no escritório, que a gente cobra, tá? E
no início, mas normalmente são previdenciárias e trabalhistas que são ao final. Essas são duas ações que a gente recebe, principalmente previdenciárias, você sempre é o autor, tá? Dificilmente nas previdenciárias você é réu. Não, nunca, né? Pelo menos não lembro nenhuma situação no escritório, sempre autor. Trabalhista, você está nos dois lados. Então, quando você está no lado da reclamada, se você não tem um trabalho que você faz com sistemático para aquela empresa, um trabalho sistemático, você cobra um valor e eles têm que te pagar também antes de você executar o serviço. Se você é reclamante, você vai receber ao final, tá? Então, por isso que você... Travou de novo, professor. Professor, cortou. Estou ouvindo. Gente, eu não sei se alguém de vocês aqui gosta do direito penal. Ninguém respondeu nada. Eu gosto também disso. Ok, o Zeno que falou que gosta do direito penal, né? Pessoal, nessa parte, por que normalmente a gente tem assim, fulano não tem advogado constituído, ele vai ter que constituir novo advogado, porque quando contratou, foi para um determinado serviço. Então, você no contrato, você deve estabelecer o que envolve. São todas as etapas, todas as situações do processo, ou você vai fazer apenas uma parte, tá? Isso é importante fixar. Normalmente, nos processos cíveis, trabalhistas e previdenciários, tributários, envolve todas as etapas, até nos tribunais superiores que a gente faz. Agora, quando é área penal, o cuidado que tem são para algumas ações, algumas atividades que você vai desenvolver, tá, gente? Então, são esses cuidados que você precisa ter, tá? E o 38, você já deve ter ouvido falar, cláusula cota litis, tá? São quando que você recebe ao final, pelo resultado obtido, né, do processo, pelas vantagens que você recebeu, que o teu cliente recebeu, tá? Um exemplo. Travou, professor? Cortou, professor. Travou. Cortou. Será que é só nós que não ouvimos? É. Só nós que não ouvimos. Sucumbência. Voltamos? Eu estou te ouvindo, Paulo. Tá. Tá? No artigo 38, vocês já ouviram falar na cláusula cota litis? O que é a cláusula cota litis, gente? Você estabelece contratualmente, você convenciona que os teus honorários, eles vão depender do resultado. Vou dar um exemplo. Uma ação indenizatória, você não recebe nada, mas você vai receber um percentual daquela ação. E nós já vimos que não podem, ou vai vir aqui na sequência, ultrapassar 30%, tá, gente? Não pode ultrapassar 30%. O que também o artigo 38 ele estabelece? Que o valor que o advogado vai receber, somando que o escritório vai receber, de honorários contratados, de honorários de sucumbência, não podem ser superiores àquilo que a parte recebe, tá? Vou dar um exemplo. A parte vai receber 15 mil, 20 mil, tá? O advogado não pode receber 18 e a parte 2. O advogado não pode receber 15 e a parte 5, tá? Então, é essa situação que a gente tem que analisar aqui, tá, gente, do artigo
38. É possível, em alguma situação, chegar ali ou ser quase superior? Depende do contrato, depende de uma série de situações, tá, gente? Mas é possível, sim, às vezes, que os honorários contratados, eles chegam quase que ser superiores à parte que a parte recebe, porque a parte depois ela vai continuar recebendo. E é isso que você precisa estabelecer no contrato, que em há situações que, como a parte ela vai receber de forma fragmentada, em prestações continuadas, então, por isso que se justifica receber ali, né, superior à parte que o cliente está recebendo. A participação do advogado em bens particulares de cliente, sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional. O que eu quero dizer, gente? Que tem gente que pega e penhora a parte, um veículo do cliente, um outro bem. Eu vou dizer que esse tipo de situação é muito complicado. Eu nunca fiz esse tipo de situação, não precisei fazer, espero nunca precisar, né, dessa situação. Bem bacana. Não estou ouvindo. Todos, o pessoal me escuta? Tá, agora sim. Escutou agora. Tá? Por, o artigo 39, tá? Se você vai fazer um convênio com uma associação, com um sindicato, tá? Mas principalmente por o nosso núcleo de prática jurídica, tá? Eu dou exemplo. Qual é a cobrança que a gente faz lá no núcleo de prática jurídica, gente? Nenhuma. Não tem cobrança? Nenhuma, tá? Nós não cobramos, tá? Mas aquela situação ali não pode ser para captação, e é este o cuidado que a gente precisa ter, é o cuidado que a gente precisa ter de sempre, tá? Estabelecer regras, tá? Estabelecer regras, tá? E ao estabelecer regras, tá? A gente coloca condição financeira, patrimonial, né, do cliente para poder fazer causas, tá? Então, por isso que as regras que nós estabelecemos ali no núcleo, elas estão de acordo e tem a anuência, né, da OAB, que não é para captação ou ali ficar tirando clientes, né, dos escritórios de advocacia, tá? Então, por isso que... Oi. Pergunta. A advocacia pro bono pode ser exercida por qualquer advogado ou tem que ser vincular a algum, tipo, a faculdade ou a defensoria pública? Tem que ter alguma legislação ela é vedada, a advocacia pro bono, ela é vedada, né, pelo Código de Ética, é dada pelos estatutos e pelas resoluções da própria OAB, tá? Então, não é permitido, né, não é possível, tá? Você fazer a advocacia e você anunciar serviços gratuitos, tá? É vedado o anúncio de serviço gratuito a clientes como uma forma de captação que a gente chama, e por isso a gente chama a advocacia pro bono, né? Então, isso não é vedado, tá, gente? Eu anunciar que eu faço consultas gratuitas ou que eu estou fazendo agora, orientando as pessoas nessas questões trabalhistas, nessas questões de auxílio emergencial como uma forma de captação. Não é vedado esse tipo de anúncio pela própria OAB. Até você pode fazer
né, para ajudar uma pessoa, etc. Agora, anunciar isso como uma forma de captar clientes é vedado, tá, gente? Tá. Então, aqui nós já vimos que a verba de sucumbência, mesmo naquelas situações de assistência judiciária, pertence a um advogado, tá? Por ali no núcleo. Eu não lembro da gente ter sido recebido algum honorário de sucumbência até hoje, tá? O 41, o aviltamento, né, fixar valores muito inferior à questão da tabela da ordem. Claro que você pode, em algumas situações que elas são justificáveis. A pessoa tem uma condição econômica muito precária, se justifica nessa situação, ou seja, a pessoa não teria acesso à justiça. Ou, vou dar um exemplo, ela não consegue, lá na advocacia, na defensoria pública, tá? Na advocacia pública, então, nessas situações, se permite que ela tenha acesso, ou você consiga estabelecer um preço inferior, tá? Pessoal, tem uma outra situação que a gente, aqui, como crédito por honorários, né? Você não pode fazer duplicatas ou outra forma de natureza, no caso mercantil, a questão também, a tiragem de protesto, essas situações são vedadas, tá? Então, o que você pode emitir uma fatura quando a exigência, no caso do constituinte ou do assistido, tá? Mas você precisa ter contrato por escrito. Então, essas situações de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, elas são... Não estou ouvindo, professor. E quando que há necessidade de arbitramento ou cobrança judicial dos honorários, tá? Eu preciso entrar, deve o advogado renunciar ao patrocínio da causa, tá? Por exemplo, se eu estou, tá? Se eu estou numa causa e os honorários têm que ser fixados na via judicial, é porque eu não estou de consenso com o cliente. Então, por isso que eu devo renunciar ao patrocínio da causa e me fazer representar por outro colega para cobrar cobrar os honorários, tá, gente? Então, é porque eu não consigo dialogar com as partes. Pessoal, qual é a tarefa para a semana que vem? Você apontar as suas dúvidas, tá? Anotar as dúvidas. Então, no início da aula da semana que vem, eu vou abrir 10 minutos para que você aponte, e essa vai ser uma atividade que será pontuada, tá, gente? As dúvidas e situações em relação a honorários, tá? Então, você vai trazer as dúvidas e você terá o espaço para tanto colocar ali aqui no Moodle, no AVA, na semana que vem, tá? Porque eu já estou com o horário esgotado aqui em relação à outra turma, tá, gente? Então, por isso nós estamos fechando. Daí eu vou abrir o fórum. Ou você até pode colocar agora aqui, mas é que eu vou ter que fechar aqui, tá, gente? A dúvida eu até já vi que você colocou, Mariana, uma dúvida aqui, tá? Mas eu vou ter que fechar aqui porque eu tenho que abrir com a outra turma, tá bem, gente? E as dúvidas anotem para a semana que vem vocês trazerem aqui. Tá ok? Eu não entrei no início da aula, as nossas notas estão postadas? Agora, enquanto nós estamos gravando, a gente só trata dos assuntos da aula, tá ok? E já do conteúdo que estamos trabalhando. Ok, então tá.
Eu estou fechando, tá, gente? Então, por isso, a nossa aula aqui de hoje. Deixa eu a gravação. Boa